Sejam bem-vindos a mais um Papo de Geek. Galera, o melhor terror do ano já está entre nós e, consequentemente, os melhores filmes de 2026. Tudo bem, estamos em maio ainda, mas Obsessão já é claro que é um filme que vai estar no meu top 10 de muita gente. Um filme de terror simplesmente incrível, arrebatador, de um diretor de 26 anos. Fica com a gente que eu vou falar muito sobre ele, obviamente sem spoiler, pra vocês, sem spoiler, mas vou falar tudo sobre o filme que eu achei desse filme incrível agora, aqui no Papo de Geek. Produção, roda a vinheta, que hoje tem coisa muito, mas muito boa. E já estamos de volta para falar de Obsessão, o melhor filme de terror até o momento 2026. Mas antes disso, coisas práticas e básicas que eu sempre peço. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para quem vocês quiserem, curta o vídeo. Tudo isso que vocês sabem que ajuda demais o canal. Gente, filme de terror é uma coisa que é um dos gêneros que eu mais amo na vida, no cinema, obviamente. É um gênero muito mutável, né? Muita coisa acontece, é um gênero que você consegue experimentar bastante, tem um público muito fiel. E uma coisa que vem acontecendo, né, recentemente, que são diretores bem promissores, que estão saindo do YouTube, né, onde apresentaram curtas-metragens de terror maravilhosos, né, curta, média-metragem, e estão chegando em Hollywood, né? É o caso do Terror em Shelby Oaks, com a direção do Chris Tuckman, que é um bom filme, se perde pouquinho no seu final, mas aqui em Obsessão você tem o Curry Barker, que também sai do YouTube, apresenta, você coloca o nome dele no YouTube e você vê vários short movies, né, de terror bem interessantes, Você vê que o cara tem 26 anos e como que ele domina a câmera, domina a passar a sensação de terror, a sensação do desconforto, né? E aqui em Obsessão é exatamente isso. É um filme mestre em te deixar desconfortável e passar com maestria a sensação de terror na essência pro espectador. Aqui em Obsessão, a direção do Cory Barker, ela é tão precisa que uma das coisas que o filme faz de tão bem, né? É como que ele domina muito esse filme. Até porque ele escreve, ele dirige, ele roteiriza e ele produz. Se isso tudo não tá na mão desse cara, eu não sei mais o que é. Não, e pra vocês verem que esse cara tá tão bem cotado em Hollywood, ele já está escalado pra fazer, né? Pra dirigir o remake do Massacre da Serra Elétrica, uma franquia que eu amo, da década de 70, que, enfim, foi muito maltratada ao longo do tempo, mas que na mão desse cara, com certeza algo de muito bom vai sair. Uma coisa também que vai muito a favor da direção, né, do comando inteiro da direção, e que o filme ganha demais, é a simplicidade da história, menos a mais. Cara, a história do filme, ela é tão simples e que bom. Que bom que ele é simples, porque o que você vê nada tá fora do lugar. A história gira em torno de um casal, né, de um rapaz, que é o Bear, vivido pelo Michael Johnston, um rapaz que trabalha numa loja de música, super envergonhado, incapaz de colocar suas emoções pra fora. Ele é apaixonado por uma amiga de trabalho, que é a Nick, vivida pela Indy Navarrete. Anotem esse nome, eu vou falar 2 vezes, Indy Navarrete. Indy Navarrete. Não conhecia essa atriz, ela é simplesmente incrível, espetacular, um colosso. O que ela faz, o que ela transforma esse filme, cara, que atuação magistral. E aí, como eu falei com vocês, ele trabalha com ela nessa loja de música e ele é apaixonado por ela. Ela é apenas uma amiga, né? Ela vê no Bear um amigo. Só que ele é incapaz, né, de chamar ela pra sair, incapaz de dizer que a ama, é incapaz. E aí ele vai numa dessas lojas esotéricas e compra um salgueiro, uma caixinha com uma madeirinha, dizendo que é uma caixinha dos desejos. Você faz um pedido e quebra a caixinha. Ele achou que era uma brincadeira, ele queria comprar uma outra coisa e tal, pra ela, parará. E aí ele, incapaz de se declarar, né, eles estão no carro, ele leva ela em casa, ela vai embora e ele fica
travado, não consegue, ela entra em casa e ele fala: eu desejo que a Nick me ame incondicionalmente. Pá, quebra o salgueiro. Ferrou. Simplesmente ferrou. E a frase desse filme é, que vai ser a frase do título desse vídeo: cuidado com o que você deseja. E galera, se preparem. O filme tem esse andamento, né? Ele tem mais ou menos 1h40. Ele demora esse primeiro ato até a quebra do salgueiro pra te apresentar, né? Te habituar, te situar na história. Personagens e tal. Assim que ele quebra esse salgueiro, o filme muda drasticamente, que é a entrada pro segundo ato até o seu desfecho. O filme só vai crescendo em todos os aspectos. Na grandeza, na loucura, na insanidade, no grotesco, no gore, no terror, no sinistro e na atuação absurda dessa menina. Assim que ele quebra, ela volta e ela começa, né? E o filme tem a direção tem esse cuidado, né? De não é assim, abruptamente. O filme vai aos pouquinhos, ela vai se chegando. Fica aqui, pô. Ela vai se chegando nele, então, e ele é legal isso também, né? Ele é tão envergonhado que ele nem consegue entender o que tá acontecendo, mas aí ela vai tentando, né, se chegar nele cada vez mais. Enfim, e coisas absurdas, insanas começam a acontecer. O que é interessantíssimo do filme é como que essa atuação dessa menina ao longo, depois que o filme passa como se fosse algumas semanas, né, ele já namorando e tal, uma coisa maravilhosa, né, super conectados, ele enlouquecido por ela cada vez mais apaixonada, só que né, eu gostaria que ela se apaixonasse enlouquecidamente, vira uma obsessão doentia, enlouquecida, né, devido a esse desejo dele. E ela começa a cada vez subir o nível, né, de obsessão, de paixão, de posse. O filme tem uma camada, se você quiser olhar pelo prisma que eu entendi perfeitamente, né? O filme tem essa metáfora, né, desse feitiço, disso, para fazer uma metáfora muito clara nos dias de hoje, né, que são essas relações tóxicas, essa codependência, né? O filme tem esses gatilhos, né, que você pode entender perfeitamente como você conhece alguém que passa por isso, que já passou por isso, né, essa dependência de uma outra pessoa que não vive sem, que tudo que, enfim, você perde suas forças, ou do outro lado, né, você não consegue se declarar e aí você fica preso numa relação que você não consegue sair porque você não tem força. O filme ainda consegue ter esse subtexto muito genial. Mas assim, o que é o principal do filme, né? O que tá pegando todo mundo, além da atuação dela espetacular, do roteiro que te envolve, as situações de terror mesmo, assim. Eu poucas vezes eu me peguei assim, sentado e apreensivo. O filme tem umas 5 cenas que vai te deixar muito apreensivo. Porque ele faz um jogo de câmera com ela, de colocar ela muito na sombra, como se fosse uma entidade sobrenatural, né? Como se fosse uma coisa, sabe, demoníaca. E assim, o filme. E as situações que o filme te coloca, né? As cenas que ela vai nos momentos de obsessão gigantesca, né? As atitudes que ela tem são tão insanas, são tão absurdas que você fica naquela, sabe? E o que é mais interessante na direção precisa, né? Você tá sempre um pé atrás do filme, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, assim, sempre que ela aparece em cena, você fala, cara, você errou. Eu não sei o que pode sair mais dali de tão genial que são as ideias da concepção dessas cenas, né? E o filme só vai numa crescente. O terceiro ato, então, é arrebatador de você, tipo, sabe, eu já arrumei as unhas todas, né? Eu fiquei sem elas todas, eu fiquei no sabugo aqui, né? O sangue escorria da unha aqui. Tá até doendo pra cacete. Sabe, porque assim, eu tava. Porque se você fica numa tensão absurda. Então, assim, que filme incrível. Galera, não percam Obsessão. Não percam. Para o bem de vocês ou para o mal de vocês. Bom, só mais um detalhezinho na direção que é o coração desse filme, né? E a atuação da Indy Navarrete. Assim, aula de jumpscare. Jumpscare é um artifício usado muito no cinema de terror. Muitas vezes usado como bengala,
pra dar susto, à toa, com efeito sonoro, mas aqui tem jumpscare. Mas como que ele te pega no jumpscare? Isso é uma aula de jumpscare para quem ama cinema de terror. Então, galera, Obsessão é um filmaço. Melhor terror até o momento. Dos melhores filmes do ano até o momento. Estamos em maio, tem muita coisa boa. Mas assim, que filme genial. Que diretor promissor. Então assim, cara, gostei demais. Quero ver de novo, tá? Então, assim, é um filme que vai te impactar em todos os sentidos. Se você não estava esperando, eu nem sabia desse filme até meses atrás. Quando eu vi o trailer, eu falei, cara, gostei, hein? Aí fui procurar, já tinha visto alguns filmes desse cara. Eu falei, ah, é esse diretor que eu vi alguns curta-metragens no YouTube. Então, assim, tá em boas mãos, né? É um filmaço, não percam Obsessão nos cinemas. Então é isso, obrigado por assistirem esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para quem vocês quiserem. Se vocês puderem dar uma hypada no vídeo, vai ajudar demais, 3 hypadas por semana de graça, ajuda demais a gente. Deixem nos comentários o que acharam de Obsessão, eu vou adorar conversar, discutir, debater com vocês, eu amo falar e eu respondo a todos sem exceção, beleza? Então é isso, obrigado pela paciência, é um prazer enorme estar aqui, um abraço, até o próximo vídeo, valeu, deixa o microfone em paz, pô, valeu e fui.